Glória a Deus, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Sou seu amigo, irmão Van, e quero dar continuidade a esse estudo abençoado que fala sobre a ira vindoura, a ira de Deus, que a escatologia do futuro diz, sustenta, ensina de que Deus vai derramar a sua ira nesses últimos dias. E todo estrondozinho, qualquer tremor de terra, qualquer barulhinho de chuva, estamos nos últimos dias. A ira de Deus é a ira vindoura. Então, qualquer coisa que aconteça, se der um trovão, é a ira de Deus. Estamos nos últimos dias, Jesus está voltando. Então, eu quero falar de acordo com o que a Bíblia ensina, passar para vocês o ensinamento segundo a Escritura ou as Escrituras. Quero agradecer a Deus por sua vida, a sua inscrição e a tua permanência neste canal Iluminados pela Graça. Vamos lá? A todos os irmãos e irmãs, sintam-se abraçados, sintam-se abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Você que tem a mente iluminada, os olhos do coração e da mente iluminada, a mente de Cristo, você já é um abençoado para a glória de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos aqui agora. A pergunta é: a ira vindoura, quando Paulo escreve, eu vou ler o texto aqui que está em Daniel, capítulo 9, versículo 26, que foi o profeta que mais falou sobre os últimos dias e sobre o reino messiânico, o reino do Messias, que mais falou sobre a vinda de Jesus, Daniel. Então, Paulo, no capítulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Paulo diz que Jesus, a vinda de Jesus, livraria eles, eles e a igreja do primeiro século, da primeira era cristã, que estava no ano 51, 52, e Paulo diz que eles seriam livres da ira vindoura. E os teólogos dos dias atuais, eles dizem que esse texto que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, capítulo 5, versículo 9, diz que quem será livre, quem Deus vai livrar da ira dele, de Deus, quem Jesus vai livrar, é a igreja dos dias atuais, a igreja do século 21, ou do século 22, ou do século 23, ou do século 24, porque eles não têm certeza, Eles divergem entre si sobre a vinda de Jesus. Mas nós, da escatologia consumada, nós temos a certeza, a convicção e temos apoio das Escrituras, de que ela nos dá todo o apoio, que ela nos transmite a verdade de que Jesus veio no ano 70 da primeira era cristã, do primeiro século. Amém? Então, a ira vindoura, já aconteceu ou ainda vai acontecer? O que é que você me diz? Então, eu vou ler aqui primeiro para a gente iniciar Daniel 9, 26, que diz: acompanhe comigo, por favor. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, Jesus, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, ou seja, a ira de Deus que viria sobre um povo, sobre uma nação ou sobre os judeus. Ok? Beleza? Tranquilo? Agora, voltando aqui, a gente vê que Daniel estava profetizando para um futuro dele, de Daniel.
que Paulo pega e profetiza do ano 31, 32 para o futuro do ano 70. Beleza? Tranquilo, sem problema nenhum. Paulo não profetizou e não escreveu para a igreja dos dias atuais. Aí você pega isso aqui, ó, as assolações, que seria Daniel estava falando aqui da grande tribulação, a cidade e o santuário. A cidade aqui é Jerusalém, o santuário foi o templo de Jerusalém que caiu no ano 70. Então tudo nesse contexto, segundo Daniel, aconteceria com Jerusalém e o templo de Jerusalém. O assolador iria destruir, certo? Iria assolar a cidade e o santuário. E isto aconteceu. Como nós temos prova bíblica e temos a prova histórica, porque Jesus disse que o templo não ficaria de pé naquele dia, no ano 70, que o templo iria ser derrubado, né? Não ficaria pedra sobre pedra. E nós temos também o testemunho da história, que a história ela só dá base para a escatologia consumada e nada para o futuro. Quando o templo cai, não sobrou nada para o futuro. Mas vamos aqui, certo? Então, aí quando você vem para cá, você vai perceber que a ira de Deus seria a desolação, né? A ira de Deus seria a destruição arrasadora, uma ruína, uma devastação, o estado ou condição de um lugar devastado, seria transformado em deserto, tanto a cidade como o santuário em Jerusalém. Isto a história diz que aconteceu em 70, seria despovoado. E isto a história, Flávio Joséfo, confirma que tudo isto aconteceu exatamente no ano 70 depois de Cristo. Beleza? Tranquilidade? Isso aí vocês já sabem. Agora, então veja que o próprio Cristo, então eu estou falando disto aqui, ó. Eu estou falando desta ira aqui, ó, de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que os futuristas, os teólogos futuristas, dizem que isso aqui ainda vai acontecer. Eu não sei como e onde eles vão arrumar argumento. Dá uma imprensa daqui, volta da lá, sobe, desce, ajeita, né, entorta, desentorta, faz um marabalismo aqui, inventa tanta coisa aqui, né, enxeta tanta coisa, e o texto não diz nada disso. Muito pelo contrário, o texto só diz que isso aqui aconteceu no ano 70. Por que o irmão Van diz isso aqui? Porque eu vou mostrar para você que esta ira aconteceu na sua totalidade no ano 70 com a queda do templo. Esta ira aqui, ó, da ira futura ou da ira vindoura, conforme está a sua tradução. Agora, olha o que Jesus lembrou aos seus discípulos. Presta atenção que isto aqui, em Mateus capítulo 24, veja, perceba bem isso aqui, Mateus capítulo 24, e o versículo, a partir do versículo de número 15, Jesus ele lembra, né, aos discípulos exatamente o que Daniel falou no capítulo 9, no capítulo 11, o que Daniel falou no capítulo 12, no capítulo 11 de Daniel. Olha o que Jesus lembra aos discípulos. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Jesus lembrando aos discípulos, eles eram assíduos na Escritura, no Antigo Testamento, de que Daniel já tinha profetizado o que iria acontecer no ano 70. Ele não sabia, Daniel, exatamente o ano, mas ele sabia que estava próximo. Mas Jesus sabia quando ele disse: não passará esta geração, uma geração de 40 anos, ele estava no ano 30, né, com mais 40 da geração 70, ou seja, o próprio Cristo sabia. E ali ele foi preparando os discípulos para esta grande desolação profetizada pelo profeta Daniel. Segundo Jesus está aqui orientando e lembrando aos discípulos de que iria acontecer de verdade. Aí Jesus diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda.
Olha que aí Jesus vai mais para frente e diz assim, o versículo 16. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. 17. E quem estiver sobre o telhado, não desça para alguma coisa, não desça a tirar alguma coisa dessa casa. 18. E quem estiver no campo, não volte atrás buscar as suas vestes. O 19. Mas ai das grávidas, das que estiverem amamentando e das que amamentarem naqueles dias. O 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Uma linguagem judaica, sábado, inverno, eles estavam em Jerusalém. Jesus estava falando para os discípulos, não para os nossos dias, porque haverá então grande aflição, que seria o quê? A ira vindoura de Deus sobre este povo, sobre Jerusalém, sobre os judeus, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver ou haverá, certo? Então Jesus, ele fala que o profeta Daniel falou sobre desta destruição, desta grande destruição, grande aflição, que Paulo chama da ira vindoura, ou a ira futura, né? Paulo chama isto aqui, esta grande tribulação, o apóstolo Paulo, ele chama esta grande aflição disso aqui, exatamente, ele dá esse nome aqui, da ira futura, ou a ira vindoura, que foi derramada em Israel, nos judeus, a justiça, né, o juízo de Deus no ano 70 sobre Israel. Beleza? Tranquilidade? Então, outra coisa, Paulo também faz referência a Daniel, segundo Tessalonicenses capítulo 2. Então veja que eles estavam cientes, eles estavam preparados, eles estavam armados de conhecimento, preparados de conhecimento para este grande dia, o grande dia da ira, né? Do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, como diz lá em Apocalipse capítulo de número 15, versículo 1. Mas vamos ver aqui que Paulo também falou do profeta Daniel, segundo Tessalonicenses, olha só, capítulo 2, e o versículo de número 3 e 4. Versículo 3 ele diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição. Paulo está falando lá, ele está lembrando aqui a igreja tessalônica, para quem ele escreveu. Paulo não escreveu para mim, Paulo não escreveu para você, Paulo não escreveu para o século 21, Paulo nem sabia que nem eu e nem você iria existir, e ele nem sabia que iria ver tantas placas de igreja. Para Paulo só existia uma igreja, a igreja de Cristo, a igreja dos ressuscitados, né, espiritualmente, a igreja dos nascidos de novo, os predestinados, os escolhidos, os eleitos de Cristo, né, antes da fundação do mundo. E Paulo escreve para esses irmãos do primeiro século, no ano 51 e 52, que eles estivessem preparados para este grande dia. Mas ele diz que a ira de Deus, a grande tribulação, só viria quando acontecesse isto aqui. O que, irmão Van? De maneira alguma, que vocês não sejam enganados, eles, não nós, eles, porque não será assim a grande tribulação, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, né, o filho da perdição. Versículo 4, ele conclui dizendo: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo aparecer Deus. Deixa eu ver aqui essa outra tradução, como é que ela está, foi traduzida, né, nessa tradução aqui. Olha, ele se exaltará e se oporá a tudo que o povo chama de Deus, e a todo o objeto de culto, e até se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. Está vendo aí?
como isto aconteceu no ano 70, ele se sentou aonde? No templo de Deus. Aonde era o templo de Deus? Eu pergunto a você, doutor da lei, seja honesto com o texto. O templo de Deus foi o templo de Jerusalém, que caiu no ano 70, ok? Então este aqui, este opositor, este adversário aqui, né, ele arruinou, arrasou, assolou, ele destruiu tanto Jerusalém quanto o templo de Deus. Então a cidade em si ficou assolada, devastada. Mas Paulo orientou, né, estes irmãos, a igreja do primeiro século, do ano 51 e 52, que iria acontecer, certo? Agora, Paulo e os irmãos da igreja tessalônica sabiam muito bem que o assolador já estava presente e que ele iria destruir, né, a cidade de Israel e o templo. Então, esses irmãos aqui sabiam já que o assolador já estava presente. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, olha o versículo 5. Olha como eles sabiam, né, o que iria acontecer. Então veja, perceba que essa ira de Deus não foi para nós, não será para nós, porque já aconteceu. E ela não fica acontecendo de século em século, de ano após ano, de 1000 anos. Não, aqui aconteceu de uma vez para sempre. Jesus disse, nunca houve e jamais haverá esta ira. Então a ira desceu sobre os judeus. Perceba que eles sabiam o que ia acontecer. Eles estavam preparados para este dia, o dia da ira de Deus, da grande ira de Deus. Olha o versículo 5. Versículo 5 diz, não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Olha só, Paulo disse que esteve com eles. Ou seja, se era para nós, Paulo está dizendo que esteve aqui no nosso, na algum templo evangélico. Teve na sua? Na minha não teve. Eu nunca ouvi falar, desde 1000 anos, de 2000 anos para cá, 2500 anos para cá, 1800 anos, que Paulo visitou alguma religião evangélica. Eu nunca vi isso, não tem nenhum testemunho, mas Paulo disse que teve na igreja tessalônica no ano 51 e no ano 52 do primeiro século. Paulo visitou eles, orientou eles, confirmou a eles, revelou a eles, né, e preparou esses irmãos para receberem o assolador, né, que estava profetizado por Daniel, por Jesus Cristo, e Paulo agora estava encarregado de preparar os irmãos do primeiro século para este dia de destruição sobre Jerusalém. Não se lembram de que eu lhes falei disso tudo quando estive aí? Agora olha o 5, olha o 6, o 6. E vocês sabem o que está detendo, o que o está detendo, pois ele só pode ser revelado quando sua hora chegar. Era só a hora dele chegar e ele ser revelado e invadir Jerusalém, acabar com o tempo, tocar fogo em tudo, tocar fogo em Jerusalém, assolar, devastar, destruir, né? E matar mais quase 1.300.000 judeus, né, no ano 70. Então eles sabiam de tudo isso. Eles, nós, é só história, só história. Agora, preste atenção aqui. Preste atenção aqui, igreja. Preste atenção a você. A ira de Deus, né? A ira de Deus seria derramada sobre a nação de Israel. E como foi derramada sobre a nação de Israel, né? Ou sobre o povo judeu. Então, esta ira que Paulo fala aqui, no capítulo 1, né? E o versículo 10, aqui, ó, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, ele diz aqui, ó, também comento com vocês, também comentam como vocês, esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir, da ira do porvir, né? Ou a ira vindoura. Então, esses irmãos aqui que Paulo preparou e orientou, né, estavam cientes e atentos
a esses dias, porque eles estavam no ano 51, 52, né? E no ano 70 estava muito próxima, certo? Cadê aqui, ó? Ele livrará da ira que está para vir, está, né? Está para vir. Então estava muito próximo a grande destruição de Jerusalém e do templo e da devastação do povo de Israel e da cidade de Israel. Então esta ira aqui, ó, esta ira aqui, ó, da ira, aqui, preste atenção aqui, meu irmão, minha irmã, da ira que está para vir, esta ira aqui, ela foi derramada sobre a nação de Israel. Foi, isto é passado, isto aconteceu no ano 70, ok? E Deus livrou realmente este povo, né, na sua vinda. Fez juízo sobre o velho Israel e levou a igreja, arrebatou a igreja para si, né? E derramou da sua ira sobre Jerusalém e sobre os judeus que não queriam obedecer, não estavam enquadrados na graça, no plano, né, da salvação de Deus em Cristo Jesus. Agora, perceba agora os versículos que eu vou usar, de que esta ira aqui foi derramada sobre os judeus, os desobedientes, aqueles que mataram os profetas, derramaram o sangue dos profetas, dos apóstolos, de Jesus, de Pedro, de Paulo, de Estevão, de Tiago. Então, esses judeus, em sua maioria, pagou um grande preço. Perceba aqui, ó, Jesus, ele faz um discurso terrivelmente expressivo aos doutores da sua época, aos doutores da lei. Jesus os chama de ninhada de serpentes, cobras venenosas, como foram seus pais, assim eram eles. Olha o discurso de Jesus sobre os judeus que iriam passar pela grande tribulação ou na ira de Deus. A ira de Deus é nada mais, nada menos do que a grande tribulação ou grande aflição. Olha o discurso de Jesus com os doutores da lei, Mateus capítulo 23, né? Aqui, ó, Mateus capítulo de número 23, a partir do versículo de número 29 e 30. 29, versículo 29, que diz, olha o discurso de Jesus. Que aflição os espera, mestres da lei e fariseus hipócritas, constroem túmulos para os profetas, enfeitam os monumentos dos justos. Olha só, presta atenção, ó. Que aflição os espera. Olha para quem foi a grande tribulação, né? A grande aflição ou a ira de Deus que derramou no ano 70. Versículo 30. E depois dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. Olha para quem foi a ira de Deus. Perceba aqui agora, você vai ver, vai perceber, né, para quem foi a ira de Deus e por que Deus derramou a sua ira, a grande tribulação, né? Então, olha o que é que eles dizem aqui, ó. Depois dizem, isso é Jesus falando com eles. Se tivéssemos vivido no tempo de nossos antepassados, não teríamos participado com eles do derramamento de sangue dos profetas. 31. Ao dizer isto, porém, testemunho contra si mesmos, que são, de fato, descendentes do que assassinaram os profetas. Jesus pega ele na palavra. Não, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos praticado o erro, né, o pecado, a injustiça que eles fizeram. Aí Jesus diz, vocês mesmos se condenam. Por quê? Vocês estão afirmando que são raças de víboras como eles, que são descendentes deles, que são derramadores de sangue. Aí Jesus vem em versículo 32 e diz, vão e terminem o que seus antepassados começaram. Não, Jesus está dizendo para eles, para os doutores, os judeus, os derramadores de sangue, continue fazendo esse serviço,
porque a grande tribulação vai estourar com vocês. Vocês são os derramadores de sangue. Vocês são os filhos dos pais derramadores de sangue. Assim como os pais de vocês fizeram, vocês praticam as mesmas obras, derramando sangue dos profetas, dos apóstolos e dos servos de Deus. Vão e terminem o que seus antepassados começaram. 33. Serpentes, raça de víboras, como escaparão do julgamento do inferno? Olha só, como vocês podem escapar do juízo de Deus, né? Da ira de Deus, da grande tribulação, da grande aflição, da assolação, da grande destruição. Como vocês podem escapar? Não há como escapar. Jesus estava falando para eles e não para nós. Versículo 34, isso aconteceu em 70. Por isso eu lhes envio profetas, homens sábios e mestres da lei. Vocês, Jesus está falando com eles, vocês crucificarão. Se fosse para nós, nós iríamos crucificar Jesus, né? O mundo hoje teria que crucificar Jesus, mas Jesus já foi crucificado há 2000 anos. Não tem como colocar isso aqui para o futuro, meu amado. Não tem como, é você querer distorcer, alterar, né, apagar, se tirasse pelo menos essa crucificação aqui, beleza, porque ele está falando do próprio Cristo. Olha, por isso eu lhes envio profetas, homens sábios. Jesus estava vivo aqui ainda, falando com eles. Homens sábios, mestres da lei. Vocês crucificarão alguns e açoitarão outros nas sinagogas, perseguindo-os de cidade em cidade. Jesus falou sobre isso, né? Então foi para ele, crucificação e açoitarão outros. Eles não estão vivos para ser açoitados, os apóstolos. Jesus não está vivo para ser crucificado pela grande religião, tá? Não está. Então isso está no passado. Então essa aqui é uma história que nós estamos lendo que aconteceu no ano 70. Jesus estava no ano 30. Olha o 35. 35. Como resultado, serão responsabilizados pelo assassinato de todos os justos de todos os tempos, desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, filho de Baraquias, que vocês mataram no templo de Jerusalém, entre o santuário e o altar. 36. Eu lhes digo a verdade, esse julgamento cairá sobre a presente, ou seja, o grande dia da ira, o juízo de Deus, a vinda de Jesus em juízo, a grande tribulação ou grande aflição, a grande desolação, a assolação sobre Israel, caiu sobre esta geração. Então, meu amado, você dizer no púlpito que haverá uma grande ira de Deus nesses últimos dias, isto é você cometer um grande erro, um grande equívoco, um engano, é você estar adulterando o tempo. É você estar trazendo Jesus para cá, os apóstolos para cá, os fariseus para cá, os doutores da lei para o século 21. É você trazer toda aquela história, todo aqueles cenário, os próprios judeus, e para que eles possam vivenciar tudo de novo. Isto chama-se absurdo. Este ensinamento não tem respaldo bíblico. A escatologia do futuro, ela é uma barca furada. Então olha que Jesus diz, eu lhes digo a verdade, Jesus falando com eles, esse julgamento, esta grande tribulação, este juízo de Deus, ou seja, a ira de Deus, cairá sobre a presente geração, ok? É aquele mesmo que Jesus falou, Mateus 24, 34, vai bater lá. Mateus 24, 34, não passará esta geração sem que o juízo de Deus não acontecesse no ano 70. 37. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata os profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as suas asas, mas vocês não deixou, né?
né? Mas você não deixou, está falando com Jerusalém no singular, né? Então veja que a profecia foi para Jerusalém. Ele poderia dizer século 21, século 21, religião, religião, né? Ou seja lá, evangélicos, evangélicos, testemunho de Jeová, testemunho de Jeová, adventistas, adventistas, né? Mas não, é Jerusalém. A ira de Deus desceu sobre Jerusalém, a grande tribulação, Jerusalém, a desolação, né? O juízo de Deus, né? A vinda de Jesus em juízo foi para julgar, sentenciar Jerusalém. E isto aconteceu no ano 70, meu amado. Não tem como esconder, não tem para onde correr. 38. E agora sua casa foi abandonada e está deserto. Olha a profecia de Daniel 9, 39. Pois eu lhes digo, você nunca mais me verá, até que diga, bendito é o que vem no nome do Senhor. Então isto aqui aconteceu no ano 70, quando Jesus desceu sobre as nuvens, juízo, né? E sentenciou Jerusalém com a queda do templo. Agora, em 2 Tessalonicenses, olha como a ira de Deus, voltar aqui, ó. Então, esta ira aqui foi sobre Jerusalém. Aqui, ó, os mortos. 1 Tessalonicenses 1,10, aí ele diz os mortos, e que nos livrará da ira que está para vir. Ou seja, Deus livrou os seus servos, os seus escolhidos, né? Os seus eleitos. Mas sobre Jerusalém e os derramadores de sangue foram todos sentenciados e mortos à espada do general Tito. Agora, olha só como 2 Tessalonicense, veja no capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo de número 13. Olha o que é que diz. Portanto, nunca deixamos de agradar a Deus, pois quando vocês receberam de nós a mensagem dele, não consideraram nossas palavras meras ideias humanas, mas as aceitaram como palavras de Deus, o que sem dúvida são. E essa mensagem continua a atuar em vocês, os que creem. 14. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios compatriotas, tornando-se os irmãos do século I, do ano 51, 52. Paulo está escrevendo, falando com eles. Lembre-se disso, não com nós, doutor. Vamos parar com essa enganação. E então, irmãos, vocês foram perseguidos por seus próprios patriotas, tornando-se assim imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus na Judéia, que também sofreram nas mãos de seu próprio povo. Quem? Os judeus. Olha para quem foi a ira de Deus. Olha bem, olha o 15. Eles mataram o Senhor Jesus. Olha, Jesus disse que ele mataria e crucificaria uns, mataria os outros. Olha Paulo falando 20 anos depois para os Tessalonicenses. Olha a confirmação de Paulo, o que os judeus fizeram e para quem viria a ira de Deus. Eles mataram o Senhor. Eles quem? Os judeus, certo? E Jesus estava falando com os sábios, doutores da lei, lá em Mateus capítulo 23. Paulo aqui confirma, eles mataram o Senhor Jesus e os profetas, e agora também nos perseguem. Olha só, não agradam a Deus e trabalham contra toda a humanidade. Quem? Os judeus. 16. Olha a ira de Deus de Paulo em Filipenses 1,10. Olha porque Paulo estava falando para quem seria aquela ira. Procurando impedir-nos de anunciar a salvação aos gentios, os judeus. E com isso, continua a acumular pecados. Mas, olha aqui o checkmate. Olha aqui a revelação, uma grande revelação para quem foi
para quem foi a ira de Deus, para quem Deus derramou a sua ira, para quem foi a grande tribulação, para quem foi aquela grande aflição. Olha só, mas a ira de Deus finalmente os alcançou. A quem? Aos judeus. Está claro ou não está claro? Tá certo? Então, a ira de Deus já estava chegando, beirando ali, anos 51 para 70, é um passo, ok? Ali sim, foi sem demora. Então, a ira de Deus finalmente os alcançou. O contexto está falando para os judeus. Então, dizer que esta ira de Deus é para os dias de hoje, é você desconhecer totalmente as Escrituras. Você pode ter doutorado, pós-doutorado, tridoutorado, quicodoutorado, mas você não entende, doutor, o que a Escritura diz, revela. A sua doutrina do futuro é enganosa, é pecaminosa, é você fazer toda uma geração errar, ou seja, permanecer no erro escatológico. E eu digo a você, saia, fuja dessa doutrina que diz que a ira de Deus vai acontecer nesses últimos dias e que estamos nos últimos dias. Saia deste local. Este local está enganando, está sendo igual aos judeus que mataram Jesus, os profetas, e a ira de Deus chegou para os judeus no ano 70. Tem mais. 1 Coríntios, olha para quem foi a ira de Deus. Lucas capítulo 21, Lucas capítulo de número 21, versículo 20 ao 24, versículo 20, olha só, versículo 20, e quando virem Jerusalém cercada de exércitos, aqui ó, os gentios sobre Jerusalém, né, saberão que chegou a hora de sua destruição. Daniel capítulo 9, versículo 26, falou sobre isto. Esta destruição, para quem? Para Jerusalém. Aqui foi a ira de Deus, aqui foi a grande tribulação sobre Jerusalém, sobre os judeus, né? Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso, Jesus falou sobre isso, mas os doutores da lei desconhecem esta verdade. Jerusalém será destruída, 21. Então, quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na cidade, saia. E quem estiver no campo, não volte para a cidade. 22. Pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Está se referindo a palavras proféticas, se referindo aqui a Isaías. 23. Que dias terríveis serão para aqueles, né? Para as grávidas. Que dias terríveis serão aqueles para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando, pois haverá calamidade na terra de Israel, e grande ira, o dia da ira. Paulo falou sobre isto, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Paulo falou sobre esta ira aqui, ó, no ano 51, 52, Jesus estava no ano 30, a Bíblia ela é a verdade, meu irmão, é de arrepiar o que o Espírito diz, né, nos dias de hoje, o que aconteceu no ano 70, está aqui, ó, calamidade na terra de Israel e grande ira, grande dia da ira de Deus, contra quem? Contra este povo. Que povo? Jerusalém, os judeus e Israel. Agora o 24. Serão mortos pela espada, ou levados como prisioneiros para todas as nações no mundo. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que o tempo deles chegue ao fim. Até o ano 72, Jerusalém foi pisada pelos gentios, que começou no ano 66, essa pisadura aqui, esse massacre, essa destruição, e foi até 72, com a máxima no ano 70,
com a queda do templo, ok? Agora, quando aconteceu essa ira, o juízo de Deus ou a grande tribulação? Quando aconteceu esta ira de Deus, né, profetizada por Jesus? Foi exatamente no ano 70 da primeira era, do primeiro século. Lucas 21, versículo 22. Lucas 21, versículo 22, ele diz aqui, ó: pois aqueles serão os dias da vingança, e as palavras proféticas das Escrituras se cumprirão. Tem que se cumprir no ano 70. Versículo 32 agora. Versículo 32. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Jesus confirmando que céu e terra, né, que seria o quê? Eu vou falar um estudo sobre isto aqui, apesar que eu já tenho Apocalipse capítulo 21, né, você dá uma procuradinha aí que você vai ver o que significa céu e terra aqui, não no sentido literal, mas no sentido simbólico. A lei, né, as ordenanças da lei está incluída aqui como céu e terra passarão, né, e passou, acabou em 70, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Mateus 24, 36, vamos confirmando que isso tudo, esta ira de Deus, que foi a grande tribulação, aconteceu exatamente no ano 70. Mateus 24, versículo 36, que diz: contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora da grande tribulação. Não é da vinda de Jesus, é da grande tribulação, da ira de Deus profetizada por Jesus e confirmada por Paulo. Ninguém sabe o dia e a hora da grande tribulação em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Então, o dia e a hora ninguém sabia, mas o ano, Jesus disse, ano 70. Que levou aquela geração, ok? De 40 anos. Tem mais. Lucas capítulo 11, olha só. Lucas, vamos voltar lá para Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 51. 51 que diz: desde o assassinato do justo Abel até o de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração, Jesus falando, esta geração, Geneá, será considerada responsável. Jesus não considerou responsável os dias de hoje, e nenhuma outra geração, e nenhum outro século posterior a este, mas ele considerou responsável que iria pagar aonde a grande tribulação ou a ira de Deus seria derramado nesta geração. Esta geração será considerada responsável. Então, apenas agora para a gente meditar, eu vou só lançar os textos e você vai ver que tudo isto aqui, né, tanto a grande tribulação, como isto aqui, ó, como esta ira de Deus, capítulo 1, versículo 10, aqui, ó, também comentam com vocês, esperam do céu a vinda de Jesus, o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Então, esta ira aqui aconteceu no ano 70, baseado no que estava firmado, né, a palavra de Cristo. Não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Agora, olha só Mateus 10, 23. Veja como bate certinho. Mateus capítulo 10, versículo 23. Eles arrumam muito isso aqui. Para a escatologia do futuro, sempre tem um arrumadinho. Olha só. Quando forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Eu lhes digo a verdade, o Filho do Homem voltará antes que tenham percorrido todas as cidades de Israel. O Filho do Homem, a segunda vinda, que foi em 70, e certo, Jesus profetizando que voltaria em 70, e eles não terminariam, né, de visitar todas as cidades. Por quê? Por causa daquela geração. Tudo aconteceria dentro do período de 40 anos de uma geração. Tem mais. Olha só. Agora, capítulo 16, Mateus capítulo 16, versículo 27, 28. 27 diz: pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória
de seu pai e julgará cada pessoa de acordo com as suas ações. 28. Eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui neste momento presente com Jesus no ano 30, alguns que estão aqui no ano 30 não morrerão antes de ver a segunda vinda do Filho do Homem em seu reino. Tem mais? Tem mais. Marcos capítulo 9, Marcos capítulo de número 9, versículo de número 1, que diz: Jesus prosseguiu, eu lhes digo a verdade, alguns que estão aqui no século 30 do primeiro século, no ano 30 do primeiro século, os que estavam lá com ele, neste momento, não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com grande poder. Ou seja, tudo isto se cumpriu no ano 30. Ainda tem mais aqui, Mateus, Lucas 9, vamos para Lucas, Mateus 26, né? Mateus 26, versículo de número 64. A promessa que Jesus fez, quem viria a ele? Jesus respondeu: é como você diz, eu lhes digo que no futuro, Jesus estava no ano 30, no futuro do ano 70, eles verão o Filho do Homem sentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens, no juízo no ano 70, quando ocorreu a ira de Deus. Tem mais? Tem mais. Lucas capítulo 9, só para confirmar aqui, para você ter uma ideia do que, como a Bíblia, ela mostra, né, que tudo ocorreu no ano 70. Lucas capítulo 9, versículo 25, 26. Aqui, ó, 25, 26. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? 26. Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos seus santos anjos. 27. Eu lhes digo a verdade, alguns aqui estão, não morrerão. Alguns do ano 30. Do ano 30, presta atenção, igreja. Alguns do anos 30 que não morrerão ali, ó, que estavam lá com ele, antes de ver o reino de Deus em glória e poder, quando aconteceu no ano 70. 28 diz, aqui o 27, ok? Agora, então, você ainda vê ainda tem João, capítulo 21. Isso é só para você ter uma ideia do que aconteceu. Como a Bíblia, ela não se contradiz, ela é a verdade. João capítulo 21, versículo 20. Olha só. Pedro se virou e viu atrás deles o discípulo a quem Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntado: Senhor, quem o trairá? Aí o 21. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, e quanto a ele? E quanto a João que vem atrás de nós? Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, segunda vinda, no ano 70, no ano 30, que seria próximo. Ele estaria vivo. Agora, nos dias de hoje, João não estaria vivo. Impossível. Isso aí é uma impossibilidade grande. É um absurdo, uma aberração dizer que Jesus vem e este homem está vivo. Não dá, doutor. Né? Se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, que lhe importa? Quanto a você, siga-me, ok? Então, esses versículos, ela nos dá base que tudo aconteceu no ano 70. Agora, concluímos dizendo que, aqui ó, ele ressuscitou dos mortos e que nos livrará da ira que está para vir. Esses homens estiveram vivos até o ano 70.
quando Jesus veio em juízo e derramou. Então, a resposta é: a ira de Deus seria derramada sobre todas as nações de Israel ou sobre o povo judeu? A ira de Deus foi derramada sobre os judeus, sobre Israel. Em que ano, irmão Van? No ano 70, ok? Então a ira vindoura, a ira de Deus, esta ira aqui, que também podemos chamar de grande tribulação, Mateus 24, 21, aconteceu exatamente no ano 70. Então isto aqui é um livro passado, é um livro histórico, certo? Nós podemos ler e dizer, isto aqui já aconteceu. Dá o like. A escatologia, meu irmão e minha irmã, doutor, a escatologia aqui, ó, é consumada. Jesus veio em 70, derramou a sua ira sobre os judeus, sobre a nação de Israel, assolou, né? Destruiu completamente Jerusalém e o templo botou por terra e pegou fogo, acabando com tudo. A história confirma isso aí. Então, doutor, aceita, reveja aí a sua escatologia do futuro, que é uma barca furada, é uma enganação, é uma vergonha a escatologia do futuro. Deus abençoe a você do canal e a você que está me vendo pela primeira vez. A paz de Cristo, dá o like, confirma aí, se inscreva no canal, dá uma força aí ao teu amigo, ao irmão Van. Amém? Deus abençoe a todos. Escatologia preterista, passado, tudo consumado. Jesus já veio, doutor.